Eu sou Ana Burman, sou do terceiro ano do Ibacema. Meus monitores é o André, Danilo e a Dione. Vou falar sobre a premonição, visão, clarividência. Para contextualizar, precisamos de alguns conceitos que são importantes para relembrar. Primeiro, perispírito. O perispírito, que prende o espírito ao corpo físico, desde a fecundação até a morte carnal, é uma espécie de envoltório semimaterial, um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se visível e tangível em certas circunstâncias, como sucede nos fenômenos das aparições espirituais dos espíritos desencarnados. Ouvimos e vemos por todo o perispírito, e este que não localiza-se em nossos órgãos internos. É como uma capa que envolve todo o nosso corpo e está ligado ao conhecimento quadridimensional, que não pode se explicar, pois escapa a esse plano. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual ele percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente, por todo o seu ser, tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispírito. Outro importante relembrar: sintonia, equilíbrio. Vivemos dentro de um verdadeiro mundo de vibrações diferentes, das quais a maioria de nós percebe, ou melhor, responde a uma pequeníssima parte. Contudo, haverá um momento em que as vibrações dos dois mundos, cada um na sua espécie, se equilibrarão, se sintonizarão, e o mais alto do mundo físico fundir-se-á ao mais baixo do mundo hiperfísico, sendo-lhe ambos acessíveis. E lucidez. É um dos fenômenos mediúnicos subdivididos em vidência, audiência, psicometria, intuição, sono e sonos. É a faculdade de ver sem o auxílio dos órgãos da visão. É uma faculdade inerente à natureza do espírito e que reside em todo ser. Por isso, em todos os casos em que há emancipação do espírito, o homem tem percepções independentes dos sentidos. No estado corpóreo normal, a faculdade de ver é limitada pelos órgãos materiais. Desprendida desse obstáculo, ela não mais se acha circunscrita, estende-se por toda parte onde o espírito exerce a sua ação. A mediunidade de lucidez apresenta-se de algumas formas. Contudo, detalharei a premonição. O que é vidência ou clarividência? É a visão hiperfísica, faculdade por meio do qual o médium, sem empregar os sentidos, toma conhecimento do mundo exterior. Podemos dividi-la em vidência ambiente ou local, se opera no ambiente que se encontra o médium, e essa faculdade está em seus primeiros estágios. A vidência no espaço é aquela em que o médium vê cenas, quadros, sinais ou símbolos em pontos distantes do local, que também divide-se por 1. Pela formação do tubo astral, que é um processo de polarização de um número de linhas paralelas de átomos astrais, que vão do observador à cena que deve ser vista. Eles ficam com seus eixos rigidamente paralelos uns aos outros, formando uma espécie de tubo por onde o vidente olha. Pelo desdobramento. Quando o espírito do médium abandona momentaneamente seu corpo físico e é transportado pelos mentores à cena, ou quando o médium é sensitivo, pode se deslocar no plano astral por sua vontade, sem a necessidade de ser levado pelos espíritos mentores. No sono sonambúlico, o médium, quando não tem a capacidade de desdobramento desenvolvida, os instrutores espirituais o transportam aos lugares desejados, pelo sono induzido, que pode se dar pelos espíritos mentores ou pelo dirigente do grupo encarnado. Vidência no tempo ou premonição. É aquela em que o vidente vê cenas representando fatos a ocorrer ou já ocorridos em outros tempos.
Em pleno domínio quadrimensional, o médio está no tempo abrindo-se às suas regiões pouco conhecidas, onde existem os registros da eternidade, chamados acássicos, os quais desfilam à sua frente a visão nítida e sequente de acontecimentos passados e futuros. É uma observação, conforme Edgar Armond, no livro Mediunidade, 2003, página 54. Num dado momento, o médio pode ver o que já foi e o que ainda vai ser. O futuro é sempre uma predição, uma probabilidade, pois estamos construindo todo dia, tendo em vista a maturidade do espírito, os seus valores, sentimentos, pensamentos e livre-arbítrio. Coisas do passado é visão rememorativa, do futuro são proféticas. Como pode se manifestar? Por desdobramento, o médium é transportado pelos espíritos instrutores, ou o médium sensitivo também pode se deslocar no plano astral por sua vontade, ou no ambiente que se encontra o médium. Os espíritos instrutores os projetam para o médium, ou por sonhos premonitórios. Antes de ser transportado ou levado, quando assim for, o médium é induzido ao sono, aí ele se desdobra. Essa indução pode acontecer pela ação dos espíritos mentores ou pelo dirigente do grupo encarnado. Os sonhos premonitórios ou precognitivos expressam conhecimento prévio sobre determinada situação que ainda não ocorreu. Essas informações podem ter sido passadas ao médium em um de seus desdobramentos, nessa conexão com outro plano. A mensagem que é passada, muitas vezes por seus mentores espirituais, tem a função de, 1, alertar para algumas situações futuras que envolvam algum risco, ou, quem sabe, preparar para um acontecimento, como, por exemplo, a morte de uma pessoa próxima, que talvez você possa estar ajudando em seu desencarne através de seus trabalhos no plano astral. É possível que algum de seus sonhos premonitórios não aconteça. Afinal, o futuro é mutável de acordo com o livre-arbítrio que temos, e isso pode ser um ponto positivo, pois se um desses sonhos tinha a intenção de te alertar para determinada situação, então significa que o alerta foi recebido e você passou a ter mais cuidado. Algumas vezes, esses sonhos podem, no dia seguinte, aparecer como lembranças confusas, através de símbolos e interpretações variadas, afetando a claridade da informação passada, que pode ter sido envolta de significados que foram dados por suas mentes, dificultando o entendimento da mensagem. Isso é explicado devido à linguagem dos espíritos, ser telepática, contrária à nossa comunicação terrena, que usa os 5 sentidos físicos, o que faz com que a nossa matéria não codifique por completo aquela informação recebida em suas experiências durante o plano astral. Há uma observação no livro do Edgar Armond, página 54, no rodapé, que pontua: os fatos relacionados com a vida dos objetos e indivíduos ou das coletividades gravam-se indelevelmente na luz astral, em registros etéreos, e se arquivam em lugares ou repartições apropriadas no espaço, sob a guarda de entidades responsáveis e, em certos casos, podem ser consultadas ou reveladas a espíritos interessados na rememoração do passado. Tem que se ter muito cuidado nas informações recebidas, pois há influência de espíritos bons, como também de espíritos zombeteiros, porque mentem e podem transformá-las em tolices. Nosso Mestre Jesus nos orientou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Vigiar e orar, e com a sintonia de nossos anjos protetores, podemos tolir tais acontecimentos. Conclusão. Podemos deduzir que a premonição é uma forma de mediunidade que permite aos espíritos que buscam sua iluminação, através do trabalho do bem, sem consciência e certeza, de saber das coisas por via de avisos sutis de espíritos amigos ou sombeteiros, anjos guardiões ou familiares desencarnados, antes que elas aconteçam. Falarei agora sobre alguns exemplos de premonições, profetizações, profecias. Encontramos na Bíblia
exemplos de profecias na qual os profetas tinham a principal missão de espalhar a fé de Deus à humanidade e anunciar a vinda de Messias, entre outras. Cito Isaías. Quem foi? Primeiramente escriba, depois profeta de Deus em Jerusalém, exerceu seu chamado durante 5 reinados, de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, e segundo a tradição judaica, de Manassés. Foi um médium que se preparou no plano astral para o ministério profético, exortou, confrontou, consolou e consolidou a palavra de Deus, o futuro fundamentado na vinda do Messias. Profetizou o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Jesus. Isaías 5,6. Deus nos mandou um menino que será nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em seu mundo, e seu reino, em seu reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Eterno, o Todo-Poderoso fará que isso aconteça. Isaías 61.1. O Senhor Eterno me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação dos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Encerramento. Para tal, dedico aos meus colegas, monitores e aos espíritos que nos orientam, pois estamos no caminho do aprendizado, o Salmo 78, 1.4. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de comparações e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Gratidão a todos.